das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é encontrar o nosso tipo de corpo. Nosso tipo de corpo é o que vai definir o que a gente deve usar, porque nós precisamos valorizar a nossa presença, a nossa identidade visual. E a gente consegue isso estudando, conseguindo olhar para o nosso corpo e entender como é o nosso corpo. A gente mais ou menos já tem uma base, porque a gente reclama de partes do nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a sua cintura, medir o seu quadril e medir os seus ombros. E a gente tem que ver aí, nessas 3 medidas, a diferença que tem entre elas. A gente pode ter uma diferença variável aí de 3 centímetros que não vai ter problema. Outra forma muito fácil de você medir o seu corpo é com 2 cabos, pode ser de vassoura, de rodo. Você vai colocar na lateral do seu corpo e vai ver como que eles vão se posicionar. Coloca primeiro no seu quadril e molda ele para o ombro, se ele vai para fora, se ele vai para dentro, se ele fica reto. Dá uma observada nisso, é muito prático, não tem erro. Outra forma também é quando você estiver nua, com uma roupa justa, uma lingerie, olhe-se no espelho, veja as proporções do seu corpo, veja o ombro, a cintura, o quadril. Normalmente a gente reclama de alguma área. Por que que a gente reclama? Porque é excesso? Porque tem menos? Presta atenção nisso. Quando você definir qual é a medida, o que você tem mais largo, o que você tem proporcional, você já vai conseguir definir bem o seu tipo de corpo. A partir daí, a gente vai aprender a usar as peças corretas. Você tem que ver o que você tem que ressaltar e ver o que você quer esconder, para quando você vestir uma roupa, o olhar da pessoa ir diretamente para a parte que você quer destacar. É possível isso? É como se fosse uma lanterninha que você acendesse no ponto que você quer destacar. E não é difícil, a gente tem técnicas e truques para isso. Então eu deixei ali no e-book as tabelinhas com os tipos de corpo, vou dar uma pincelada aqui para vocês também. Vamos começar com o tipo de corpo ampulheta. O tipo de corpo ampulheta é aquele corpo que tem ombro e quadril na mesma proporção e a cintura menor. É um corpo que é desejado por muitas, porque ele é muito proporcional. Cintura fina, quadril no lugar, ombro no lugar, marca bem a sua cintura, mas cuidado para não aumentar nunca o tamanho, a proporção, o volume do seu ombro ou do seu quadril. Quando você olhar ali no e-book, você vai ver várias dicas. Tipo de corpo retângulo. Tipo de corpo retângulo é quando o seu ombro, o seu quadril e a sua cintura, eles têm praticamente a mesma proporção. Então você vai ter que desenhar o seu corpo, você vai ter que acinturar o seu corpo. Muito cuidado com as peças justas. Você quer afinar a sua cintura. Se você usar uma peça justa, marque sua cintura com um acessório. Você precisa dar essa outra proporção à sua cintura. O tipo de corpo oval, você tem a cintura mais arredondada, você tem os braços, as pernas mais cheinhos. São mulheres que apresentam um busto maior, a cintura mais arredondada, geralmente estão um pouquinho acima do seu peso ideal. A gente tem que dar a ideia de uma cintura, a gente tem que criar essa silhueta na cintura. Então você pode chamar atenção para as partes mais finas do seu corpo, tornozelos, pulsos, colo. Assim você ganha mais equilíbrio no seu visual. Tipo triângulo. O tipo triângulo são as mulheres que têm um quadril mais largo e um ombro mais estreito. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar um volume maior nos ombros, tem que chamar atenção para a parte superior do seu corpo. Triângulo invertido é quando você tem o ombro maior do que o quadril. São as nadadoras, nadaram a vida inteira, criaram aquele ombro largo. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar volume, você tem que chamar atenção para a parte inferior do seu corpo. Então, independente do seu tipo de corpo, o que a gente precisa é criar uma silhueta que deixe o nosso corpo, as nossas proporções harmoniosas. Tudo isso a gente pode fazer com truques, com cores, com estampas.
Mix de estampas, todos nós podemos usar. Basta você saber o fundo que você vai usar, o tipo de estampa que você vai usar, as cores claras, as cores escuras, todo mundo pode usar tudo. Mas você tem que equilibrar e saber aonde colocar a peça certa, na parte certa do seu corpo. Sendo assim, você vai criar uma maior harmonia, vai se sentir mais atraente, vai se sentir mais confiante, mais segura e vai ver que vai ficar muito mais fácil criar composições e você vai ter muito mais vontade de criar novos looks. Porque às vezes a gente fica insegura, a gente acha que o nosso corpo é imperfeito e que não dá para usar as peças e que tudo fica feio. Não, é a maneira como nós olhamos para ele. Por isso eu digo, quando você estiver na frente do espelho, olhe realmente para o seu corpo. Olhe o que você quer realçar, olhe o que você quer disfarçar, olhe aonde você precisa iluminar, chamar atenção, aonde você quer deixar mais apagadinho. Com esse olhar, você vai começar a ver as peças de outra forma. Você vai ver que os decotes, por exemplo, eles têm formas geométricas. Isso diz tudo. Quando você quer alongar, quando você quer chamar atenção para a parte de cima, quando você quer dar uma outra proporção ao seu corpo, você começa a ficar fera no olhar. E nada como essa sensibilidade para trazer para a gente o melhor. Uma boa roupa, um bom estilo. E nunca esqueça também que bom corte, textura e um bom caimento é tudo. Não que você não possa comprar uma roupa barata, você pode, não é o preço, mas é o caimento dessa roupa, é a costura, é o acabamento dessa roupa que vai fazer a diferença total na finalização do seu look, da sua composição. Então, às vezes vale muito mais a pena você comprar menos peças, mas comprar uma peça mais encorpada, uma peça que tenha um acabamento, uma peça elegante que você vai usar muitos e muitos anos e que vai te vestir muito bem. Então não esqueça, estilo, cores, tipo de corpo e peças com bom acabamento. Se você dominar esses 4 itens, você vai até dar aula para suas amigas, ajudar a sua filha, a sua mãe, as amigas, a avó, todo mundo, porque você vai ficar mais segura e mais confiante.